Qual é a técnica que o comprador não domina, que o deixa refém dos vendedores? Essa é a pergunta do milhão, né? É ela mesma. Pergunta do milhão. Bom, eu acredito. Olá, você está no Negociação e hoje a gente segue aqui a nossa saga da arte de fazer bons negócios juntando vendedores e compradores. E para começar, queria dar o meu oi aqui para o nosso querido Vidal. Olá, Vidal. Olá, olá André, tudo bem? Tudo bem todos? E hoje a gente tem uma entrevistada muito especial. Ela é professora, panelista, mentora, ela é fundadora do Supply Chain de Salto, conselheira do grupo Future is Now e coautora do livro Mulheres em Compras. Eu estou falando de Verena Pagano. Olá, Verena, tudo bem contigo? Obrigado por estar aqui com a gente hoje. Olá! Eu que agradeço o convite, bate-papo super interessante desse podcast de negociação, né, de ambos os lados da mesa. Espero que a gente possa se divertir também e agregar conteúdo para quem nos ouve. Muito obrigada pelo convite. Com certeza, muito bem-vinda, Verena. E para começar, vamos lá. Verena, qual é a técnica que o comprador não domina, que o deixa refém dos vendedores? Essa é a pergunta do milhão, né? É ela mesma. Pergunta do milhão. Bom, eu acredito que tem 2 pontos principais para a gente entrar numa negociação de forma preparada, e que é inevitável. Uma é o comprador saber de fato o que ele está comprando, então parte técnica, a gente tem que estar, ciente, do mercado, o que a gente está comprando, como ele está sendo posicionado no mercado, o item ou serviço, né, fazer um benchmark, ter um cost breakdown, ou seja, investigar, porque quando o fornecedor vier com uma contrapartida, um posicionamento, uma negociação, você vai ter argumento suficiente, embasamento para colocar o seu ponto de vista. Porque se a gente aceita o que ele fala, a gente está rendido. Então, você tem que se preparar muito, né, estudar muito, por mais que o vendedor muitas vezes saiba mais do que você a respeito do que ele está vendendo, nem sempre você vai saber de tudo, você precisa ao menos ter um embasamento técnico do que você está comprando. Isso na parte técnica, tá? E eu acho que na parte comportamental, eu sempre acreditei muito na empatia. Para mim, o principal item comportamental que faz toda a diferença numa negociação é empatia. Você pode entrar numa reunião cara fechada, fazer um papel, mais, ríspido, ou você pode entrar, né, com uma postura mais aberta, né, onde você quer buscar uma solução junto com o fornecedor, junto com o vendedor. Então, no meu ponto de vista, esses 2 itens são cruciais para você ter um bom resultado e não deixar o vendedor também, aproveitar dessa negociação e você sair rendido. Ô, Verena, deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou uma coisa legal, eu queria puxar um gancho no que você disse, que é o seguinte. Num passado não muito distante, né, a gente já tem alguma estrada, todos nós aqui, né, muito se falava de técnica, inclusive para compradores, de você perceber a pessoa com quem você está conversando, postura, como a pessoa está sentada, se ela está mais irrequieta na mesa, se ela tem gestos, se ela está assim, está retraída, se está assim, está aberta. Tinha uma série de técnicas, né, para você ler a pessoa que você está conversando ou negociando, no caso aqui, né, no caso o vendedor, né, como a gente está citando. Você acha que isso, em tempos de tecnologia, ainda é um atributo quente ou é meio demodê? Como é que você vê essa questão aí dessa leitura humana, vamos dizer assim, de quem está interagindo com a gente? Nossa, excelente ponto, porque a gente vem passando por processos onde cada vez mais as negociações estão sendo feitas de formas tecnológicas, né, então é um leilão eletrônico, né, que o fornecedor coloca as condições comerciais, isso acaba de fato perdendo um pouco da parte de interação humana. Porém, as negociações que ainda são feitas não necessariamente presencial, são feitas por vídeo, a gente pode captar algumas dicas durante o vídeo, caso ele seja,
né, as câmeras estejam abertas, alguns posicionamentos diante da câmera podem trazer alguns insights daquele momento de negociação. Ainda assim, e eu acredito que a gente vem nesses movimentos, né, de negociações mais remotas, se é, que é assim que a gente pode falar, a gente perde esse sentido de envolvimento de sinais corporais, né, que trazem algumas informações. Então, o que a gente tem que fazer hoje é prestar bastante atenção no tom de voz quando for online, no posicionamento da pessoa na câmera, né, no olhar da pessoa na câmera. Mas quando a operação, né, o processo de negociação for totalmente digital, realmente a gente vai focar e olhar só para os resultados, né, para as respostas. No meu ponto de vista, eu acabo sentindo muito essa nova interação tecnológica, porque eu adoro ter o contato com o humano, né, a sentar na mesa, apertar a mão, shake hands, nada, para mim troca esse movimento, né, nada mais, bacana que você iniciar uma reunião presencial perguntando do outro lado se ele tem família, se ele pegou trânsito, como é o dia dele, como foi o dia dele, está sendo, enfim, isso agrega muito valor no respeito mútuo, né, numa parceria. Mas a gente tem que se adaptar às novas realidades, né, então dentre as possibilidades, a gente vai se adaptando, vai pegando alguns insights da situação que a gente vem vivendo, que também não é ruim, né, traz bastante compliance em alguns momentos, porém, perde-se alguns comportamentos humanos que a gente sempre se acostumou, estava acostumado no processo de negociação. Ah, que legal, é verdade. Eu confesso que também sinto bastante falta, né, falávamos agora há pouco como eu gosto da negociação, o planejamento para negociação, né, uma rodada dentro de casa, uma na casa do fornecedor e assim por diante, né. Sim. Você falou de preparação, né, como o André falou, a gente tem uma certa bagagem, né. Antigamente, quando a gente precisava descobrir, né, vamos falar do cost breakdown mesmo, né, não era uma informação tão disponível, né, mesmo já na era da internet, não era algo que você encontrava de forma fácil como você encontra hoje, né. Hoje qualquer IA, quando você faz uma pergunta, ela vai te trazer, claro que você tem que dar aquela pincelada, fazer um filtro, ajustar, mas ela te traz muita informação bastante coerente, né. Considerando isso, quais, né, na nossa época era a relação com o fornecedor para descobrir um cost breakdown, a diferença entre alguns materiais. Hoje, com tanta informação disponível, ainda assim, a gente vê que vendedores, é claro, vão saber mais sobre o que eles estão vendendo do que o comprador, que na maioria das empresas não compra uma única categoria, né? Perfeito. Qual que é o desafio, então, para esse comprador conseguir o acesso a essas informações ou entender que, cara, eu estou preparado, né? É claro que é na prática que ele vai descobrir. Mas quais são os desafios para ele nessa era que a informação está tão disponível? Olha, na verdade, eu colocaria uma outra ótica. O desafio tá menor, né, não um desafio, uma oportunidade para o comprador. Porque tendo as informações mais disponíveis, você tem oportunidade para argumentar melhor no processo de negociação de compra. Eu acho que isso traz uma oportunidade para o comprador. Porém, algumas informações você não tem disponível, né, na internet, mesmo você pesquisando, procurando, você não vai encontrar. Por exemplo, fazer um benchmark, ligar para um colega, né, um concorrente, uma empresa similar, de segmento similar e perguntar: "E aí, eles estão te dando trabalho na entrega? Esse fornecedor as informações de prazo procedem? A qualidade procede?" Isso você não acha na internet, né, quer dizer, até pode encontrar de forma vaga, mas, eu acredito que a gente tem que se preparar agora não só das informações, disponíveis, index, enfim, estudo da categoria, informações, deiras, mas, comportamentais do fornecedor que você vai conseguir, batendo um papo ou buscando informação com algum parceiro. Então isso, a gente tem que continuar se preparando.
Isso a gente não vai encontrar de bate-pronto na internet, né, que é uma análise crítica, que a gente vem percebendo. A tecnologia vem nos trazendo muito dados, mas algumas análises críticas a gente não tem como, eximir de um contato, de uma ligação. O comprador ele tem que fazer esse movimento, se ele quer ter todo o cenário, né, o ecossistema do que ele está comprando, ele tem que também, né, não só se acomodar com informações da internet de forma prática, mas também buscar o comportamento do fornecedor depois de, por exemplo, um acordo fechado. Então, como ele se comporta nas outras empresas, né? Como que esse a parte comportamental do fornecedor que às vezes você não acha na internet. Verdade. Bom, Verena, acho que a gente tem que fazer só um pequeno break aqui para agradecer os nossos patrocinadores, tá? Então eu queria agradecer primeiro a Nutrito, que nos oferece aqui esses produtos aqui de suplementos alimentares, estão aqui na mesa. Nutrito é natureza que nutre, e para você que está assistindo, entra lá no site deles para fazer a sua compra, entra com o voucher Negocia com 2is10 e você tem 10% de desconto na compra de qualquer produto do site. Queria agradecer também a nossa corretora de seguros, a For You Consult, que é transformando riscos difíceis em estratégias inteligentes. Mais que seguros é proteger seu patrimônio e sua reputação. Agradecer também a VRV Gestão, não é sobre ser o melhor, apenas sobre ser o melhor, é sobre melhorar sempre. E a Outplan, com seu sistema de Procurement Out by Center, gestão de compras inteligente. Bom, agora dando sequência aqui, eu tenho uma boa pergunta para você, não que as outras não tenham sido, né? Mas a pergunta é o seguinte, Verena, pensando no comprador, pensando no profissional de compras, não só o comprador, mas os líderes, gestores, enfim, todo mundo que está aí dentro de uma área de compras. O que que as mulheres de salto entregam de diferente que os homens de sapato não entregam, na tua opinião? Ai, essa pergunta é muito boa. Que eu acho que a gente se complementa, os gêneros se complementam, tá? São diferentes, Concordo. mas se complementam. De qualquer forma, eu posso destacar que eu percebo que a mulher, ela tem talvez uma resiliência na negociação, que é bem característico, né? Até eu coloquei o logo um salto, porque ele reflete a força e o equilíbrio, a resiliência da mulher. Eu acho que esse diferencial faz todo sentido quando a gente tem uma negociação bem dura, né. Então quer dizer, você não consegue fechar de bate pronto, ou você não tem insumos para fechar de imediato. Então, talvez trabalhar isso de uma forma a mulher consegue de alguma forma gerenciar melhor, né, esse processo aí de tempo, de resiliência. Eu acho que dependendo do approach da mulher também, a gente veja bem, o que eu vou colocar aqui não é, no lado pejorativo, mas no lado, que traga oportunidade positivo. A mulher, ela sabe cativar quando ela quer, então ela pode, de alguma forma, trazer o mais próximo a fornecedora ou o fornecedor, né, a fim de conseguir, ter a proximidade de chegar no seu objetivo. Eu acho que isso, esse cuidado também, essa sensibilidade, a mulher tem de diferente, viu. Legal. E acho que é interessante essa característica sobre o cativar ou aproximar, né? Porque muitas vezes eu vejo, e eu vejo cada vez mais, né? Isso é muito legal. Eu fui grupo Boticário, então time de mulheres em massa lá, né? E eu vejo que além do fornecedor também tem a importância da relação com o seu cliente interno, né? E que muitas vezes elas fazem realmente esse papel um pouco melhor, né. Tem aquela brincadeira, é antiga, antiquada, mas, né, que o homem não gosta de parar para perguntar a direção, né, que às vezes se refletia, né: "Pô, cara, você não sabe exatamente esse escopo do que você está comprando, vai lá no seu cliente interno, senta com ele, conversa". E acho que essa é uma habilidade, eh, que é mais natural, né, então acho que todos ganham com equipes, eh Mistas. oi? Mistas, né? Mistas, equipes mistas, né, acho que cada um tem Mistas. suas. O homem tem um fator ego, vai gente, vocês têm que concordar comigo, não para pra perguntar se tá perdido, é porque tem um ego ali, né, eu posso.
E talvez isso que a mulher acaba cativando, abrindo espaço, né, para conhecer, para escutar. E eu acho também, a mulher, isso é biológico, tá? A mulher tem uma visão holística, ela consegue ter natural dela uma visão holística. Então isso permite que ela vá em todos os pontos perguntando para os clientes internos, né, pesquisando. E o homem tem uma visão mais pontual, né? Isso realmente é algo comprovado. Então talvez valha, né, aproveitar desses benefícios das mulheres num processo de negociação. Bacana. Tu falou antes, quando a gente falava sobre buscar informações, né, de algo que a gente valoriza muito também, que é o networking, né? Então, assim, para eu buscar essas informações sobre outros fornecedores, né, sobre o mercado, eu preciso ter networking, eu preciso ter isso construído, né? A tecnologia, né, principalmente o boom aí depois da pandemia, trouxe benefícios, né, demais para você conseguir se conectar com qualquer pessoa do Brasil e do mundo para, né, às vezes buscar essas informações. Mas por outro lado, deixou de ter também, assim como na negociação, reduziu muito, o networking pessoal, né, o tempo ali do tomar um cafezinho, né, e hoje eu vejo isso como um desafio nas empresas, porque antigamente a gente participava mais de grupos, né, ou encontrava realmente outras empresas em núcleos setoriais, né, para gerar esse networking. Hoje, como que você vê as principais fontes de um bom networking, de você saber que, pô, esse cara aqui, estou construindo uma relação eh, profissional, uma relação de que eu sei para quem eu posso ligar, com quem eu posso contar. Como é que se constrói isso nesses dias de hoje? Olha, eu tenho uma opinião a respeito disso. Eu vejo, na verdade, a gente não está dentro da empresa full time, algumas ainda não tiveram o processo também híbrido, as negociações online. Porém, eu vejo que a gente está buscando, está no momento, principalmente da nossa disciplina, tá? Em processo supply chain, compra e venda, a gente está dando uma visibilidade muito maior para isso, para esse mercado. Então, quem quer ficar a par, quem quer conhecer os stakeholders, tem muito evento disponível, né? Então, chegou a ponto de hoje a gente ter que escolher em que evento vai. Tem muitos grupos, né? Por exemplo, os Supply Chain de Salto, a gente sabe que tem outros também. Tem muitos grupos que acabam unindo as pecinhas, né? Os stakeholders desse ecossistema que suportam ou abrem, dão chances, para você conhecer pessoas do seu ramo, para você dividir dificuldades, para você dividir oportunidades. Então, no meu ponto de vista, eu acho que antes, principalmente no que diz respeito à nossa disciplina, a gente estava engatinhando. Hoje, a gente tem mais oportunidade de network. Se a pessoa tiver interessada, quiser, ela consegue ter acesso a grupos, a informações, biografias que antes a gente não tinha com tanta disponibilidade. Também a gente está tendo um movimento muito maior, eu entendo, sobre compras e vendas. Então, vendas, na verdade, já tem um processo muito mais antigo. A gente sabe que vendas a gente encontra, por exemplo, você vai buscar biografias ou bibliografias acadêmicas, a gente tem. Agora, compras é um movimento muito recente, mas que está sendo visto aí como uma oportunidade. Quem Tá quiser, crescendo. eu acho que agora a gente está melhor do que antes em termos de network, tá? E network faz toda a diferença. Eu sempre acreditei nisso, não diferente, eu criei esse grupo. Para mim sempre foi muito válido essa troca. Para O, o profissional ter contatos ajuda muito. Veriano, deixa eu fazer uma pergunta, pegando um gancho no que você disse. É, a gente tem conversado, né, eu, Vidal, aqui, inclusive com outros colegas aí de compras, de que o perfil clássico do comprador, quando a gente fala comparando com o vendedor, né, que agora a gente está com essa jornada de falar com os dois públicos, é que o vendedor, por efeito até da função dele, ele tem que ter mais uma atuação proativa de correr atrás da venda, né? Historicamente, o vendedor tem esse perfil. Se eu não me mexer, a venda não vai acontecer. Eu preciso ir atrás, eu preciso cutucar as empresas, meus clientes, para que ele me conheça e ofertar meu produto e assim vai.
Já o comprador, desde que tenha tal da requisição, ele é requisitado, né? Ou seja, ele é mais passivo, no sentido que se eu não fizer nada, a demanda cai no meu colo, eu já vou ter que fazer, né? Eu não preciso procurar trabalho porque ele vem atrás de mim. E isso tem talvez refletido no perfil de que o vendedor acaba sendo mais interessado, mais atirado até em capacitação, tem muito mais conteúdo de treinamento e curso para vendas, né, historicamente, do que para compras. Na tua opinião, na tua visão, hoje, eh, essas muitas instituições que estão oferecendo capacitação para compras, elas já têm essa percepção de incluir essa questão do network, de levar essa mensagem para o comprador que ele tem que ser mais interessado, mais proativo. Não basta só entrar, por exemplo, no evento, tem que entrar no evento, levantar a mão, fazer uma pergunta, entrar numa live, participar. Enfim, você acha que já tem essa preocupação das empresas que hoje oferecem capacitação para compradores, ou ainda é mais conteudista no sentido de técnicas e etc? Como é que você vê isso? Particularmente, eu sempre achei que o vendedor tem, de fato, ter uma proatividade, né, um comportamento um pouco mais, de prospecção do que o comprador. Porém, ainda assim, eu vejo que o comprador não pode se acomodar nesse sentido. O mercado é sazonal, né, a gente sabe que o mercado é sazonal. A gente pode até ver com a situação macroeconômica, né, política que a gente vem passando. Nem sempre o comprador vai estar numa posição mais favorável, certo? E aí que a gente tem que mudar, o nosso comportamento e ir em busca do fornecedor onde ele estiver. Nem sempre a gente vai ter disponibilidade de mercadoria de fornecedores. Então, isso é uma cultura que a gente tem que ir mudando dentro das empresas, sim. Tem que ir mudando dentro do perfil do profissional. Eu nunca, por exemplo, achei por eu ser, compradora, eu não tinha que ir em busca de fornecedores, de alternativa, por eu estar com uma requisição na mão, como você disse. E muito menos uma relação pontual, porque amanhã eu não sei como vai estar o mesmo item que eu estou negociando, né. Então commodities, a gente sofre muito, né, com sazonalidade, então a gente tem que tomar bastante cuidado com essa crença que eu acho um pouco old school, né, a gente tem que dar uma equilibrada, nesse racional onde só o vendedor tem a função de ir atrás, o comprador que é acomodado, ele a onda leva, sabe. A gente tem que tomar bastante cuidado e prestar atenção na situação do mercado do item que a gente está negociando. Deixa eu só fazer desculpa, Vidal, um Claro. comentário, Verano, queria ouvir tua opinião. Eh, em geral, o vendedor ele reporta uma área comercial, pensando em uma estrutura empresarial clássica, né? E, eventualmente, a maioria das empresas tem até um diretor executivo de vendas, ou comercial, ou marketing, vendas, etc. Só que o comprador, muitas vezes, está ligado à área de finanças, que já é um perfil mais pragmático, mais analítico e, por consequência, eventualmente mais retraído pelo perfilzão mesmo. Será que isso Uhum. não explica um pouco também as empresas também acabam recrutando compradores com perfil menos de conexão e mais analítico, e isso acaba dificultando essa competência, ou não? Isso não tem nada a ver? Talvez, mas um comprador também que não saiba muito se comunicar e ir atrás, hoje na situação de mercado eu acho que ele perde. Só olhar para números, obviamente que a gente sabe que, eh, cada departamento tem sua função e no caso, hã de um departamento de supply chain, de compras, o bottom line é importante, né, o quanto a gente está trazendo de economia para a empresa é relevante, nunca vai deixar de ser só, hã, esse valor, mas enfim, a gente não pode se isentar do item de economia. Eu acho que as empresas cada vez mais estão, na verdade, se aproximando da área de compras como forma estratégica e até fazendo link com a área de vendas, tá. Eh, e ainda vou além, nem se a gente fizer um benchmark, não sei se todos só os departamentos de compra estão abaixo de uma diretoria financeira hoje em dia, né, então, a área operacional também está muito ligada com o departamento de Operações, né? compras, área administrativa, então eu acho que isso já não cabe mais tanto na situação de mercado que a gente está. Legal. Eu, por exemplo, tá, particularmente falando do meu histórico profissional,
Eu nunca fiquei abaixo de uma diretoria financeira. O que, também proporciona até a visão do comprador, a estratégia, né, desse departamento na empresa, expandir as suas, soluções, os seus resultados, não é só financeira, a gente traz tecnologia, né, a gente traz alternativas, soluções alternativas para a empresa. Então, esse olhar financeiro, eu tenho um certo receio, não sei se eu posso até falar um pouco old school. Também Eu acho. concordo, eu acho que por talvez uma coincidência, mas de histórico eu também sempre tive reportando a área operacional e não a financeira, Não é o meu caso. né. Não é o seu caso. Não. Eh, Verena, voltando um pouco, a gente estava falando ali de compradores e vendedores, e linkando com a história do networking, eh, quando o vendedor ele costuma migrar aí, né, entre empresas, normalmente ele se estabelece, coloca um pé em um segmento, né, começa a ser valorizada a carteira de clientes dele, porque às vezes um concorrente puxa ele e ele leva junto alguns clientes, né. Uma vez eu ouvi, e eu acho bacana isso, da importância do networking do comprador também com seus fornecedores. Como você falou antes, hoje o fornecedor está com mais poder, amanhã sou eu, amanhã eu estou em outra empresa que naquele segmento estava na curva A da empresa que eu saí, mas na empresa que eu entrei agora está na curva C. Qual que é a importância, a relevância, né, dessa, digamos, carteira de fornecedores do comprador e do relacionamento dele com o fornecedor para o futuro profissional deles nas diferentes empresas que ele vai passar, falando de uma, né, uma carreira um pouco mais, né, as maiores carreiras hoje em dia são construídas pulando, né, as pessoas mudam de empresas Uhum. muito mais do que antigamente, né, então ele carrega essa carteira de fornecedores também? É isso. Ele carrega seu nome, né, assim, a sua personalidade para cada empresa que ele vai. Mas, que eu você estava falando, veio uma coisa muito importante na minha cabeça. Eu acho que quando a gente está mudando de empresa, independente de comprador ou vendedor, mas no caso da pergunta é de vendedor, a gente tem que perceber, ter a sensibilidade de ver qual a cultura da empresa que a gente está inserido ou que a gente vai mudar. Porque você pode levar carteira, você tem uma carteira excelente hoje na empresa A, bons relacionamentos, né, com os seus clientes. Aí você migra para uma empresa B, onde a cultura, o posicionamento é um pouco diferente. Por mais que você tenha boas intenções com seus clientes da empresa A, que você levou para a empresa B, por mais que você tente manter as suas tratativas, o seu comprometimento, se a empresa que você está inserida, a cultura for diferente da empresa anterior, isso pode gerar uma ruptura muito brusca no que você está voltando a vender para aquele seu cliente da carteira A. Vou dar um exemplo, porque eu vivenciei muito isso, aí o Gel também pode complementar. Eh, Tinha excelentes vendedores, fornecedores que nos atendiam super bem na empresa A, falavam: "Olha, eu vou entregar tal data, a gente vai com a equipe aí". E aí ele faz uma migração de carreira, muda para uma empresa, só que essa outra empresa nova a gente migra com ele, né, quer dizer, a gente segue esse comprador, desculpa, a gente segue esse fornecedor na trajetória dele, porque você sempre acreditou no que ele falou e ele sempre cumpriu. Mas a empresa B, ele não conseguiu fazer isso, porque a empresa, de repente, era mais confusa administrativamente, operacionalmente, enfim. Por mais que ele falasse, mantivesse, o perfil dele, a empresa não permitia que ele continuasse com as mesmas responsabilidades entregáveis que tinha na empresa A. Então é um pouco delicado essa migração, eu vejo assim, tanto para comprador também, tá. Então assim, você vai para uma empresa que ela tem um perfil mais agressivo, só quer saving, etc, e na anterior você tinha um perfil ganha-ganha com o seu fornecedor, você conseguia trazer inovação, aí você migra para uma empresa B que ela só quer saber número, 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 o fornecedor vai falar: "Ó, agora nessa empresa que você está, não consigo negociar com você, não dá, não chego no seu objetivo". Então, mais do que, a gente perceber o perfil das pessoas que a gente está trabalhando, é entender a cultura da empresa que a gente está inserido. Legal, excelente. Você trouxe um ponto legal, Verena, que muitas vezes o fornecedor ele também está
há muito tempo numa empresa pelo relacionamento que ele construiu com o gestor do contrato, não necessariamente com o comprador, né? E eu passei por experiência também, né, já que você colocou, de mudar de empresa e, numa determinada categoria, tinha um outro set de fornecedores e eu apresentei os que eu conhecia e a empresa falou, não, esses eu não quero nem ouvir, porque o que está aqui é justamente o contrário, os que estão aqui estão atendendo bem, estamos felizes, confiamos e crescemos com eles e não vem com essas novidades que eu não quero nem ouvir o que você está trazendo, né? Enfim, são dois lados aí da mesma conversa. Verena, deixa eu te fazer uma pergunta clássica. É porque a gente falou de perfil aí de comprador e etc. Uma pergunta clássica, né, que a gente sempre se fez é compradores generalistas ou especialistas? Como é que você vê isso no momento atual? Essa pergunta tem uma resposta hoje ou continua aquela briga de sempre? Eu vou ser sincera, ambos os perfis a gente precisa ter num departamento. O generalista não necessariamente ele precisa comprar, mas ele pode ser uma pessoa que olhe mais para um planejamento, que olhe mais para uma tecnologia de implementação do departamento, que olhe mais para uma parte comportamental. O especialista pode olhar para uma parte mais analítica, tá? Eu acho que eles se complementam. Eu, particularmente, sempre gostei de ser generalista, conhecer um pouco de tudo, mas porque, muito possível, eu tinha um suporte de algum especialista, tá? Que me direcionava ou falava: "Ó, presta atenção nesse detalhe, vai por essa linha, que historicamente essa categoria, esse item funciona assim". Então, não tem um perfil de comprador único que eu vá te falar: "Ó, seja generalista, seja especialista". Eu acho que quando você precisa, talvez, entrar um generalista, quando precisa entrar mais a fundo em alguma negociação que ele tem que ter conhecimento técnico, ele tem que ser curioso o suficiente para fazer essa função. E o inverso é verdadeiro. O especialista, quando ele tem que tratar de algo que ele não tenha tanto conhecimento, sai um pouco lá do eixo que ele está acostumado, ele tem que buscar ser curioso, buscar entender o mínimo suficiente para conseguir, fazer uma boa negociação, né. Então, isso daí a gente tem um perfil, tem pessoas com perfil até mais especialista, introspectivo, analítico, mas também tem perfis onde a pessoa vai ser mais generalista, uma visão holística, e eles devem se complementar, tá. Não vejo um certo ou errado, não. Hoje eu continuaria nessa minha percepção que ambos são válidos e podem ter no departamento ambos os perfis. Legal. Seguindo ainda nessa de perfil, a gente teve um bate-papo bem bacana, anteriormente sobre o comprador ele mudar drasticamente de setor, né? Eu sou do agro, fui para o alimento, sou do alimento, fui para o cosmético, para o metal mecânico, né? Enfim. Eh, o bom comprador compra bem tudo? Olha, eu acho que quem tem a característica de ser bom comprador compra, mas o mercado tem resistência. Não é tão fácil mudar de segmento de mercado não, Concordo, viu. concordo. Tende a pessoa que, por exemplo, eu trabalhei 1000 anos em farmacêutica. As farmacêuticas vão pra cima dele tentar trabalhar com esse perfil de comprador. "Ah, eu sou do agro". As empresas tendem a buscar no mercado profissionais que têm experiência em agro. É muito difícil mudar de segmento, eu acredito. Apesar que eu vejo sim super oportunidade de um comprador mudar de segmento, porque algumas características desse profissional, eles vão ser válidos em qualquer segmento de mercado. Como eu Verdade. disse, o comprador, eu acredito, tem que ser curioso, tem que pesquisar, tem que estudar. Então ele vai ter esse posicionamento em qualquer segmento do mercado, apesar de que o mercado tem mais resistência de colocar profissionais de compras que não trabalharam não atuam ou não atuaram nesse segmento. Será que o mercado não perde um pouco, eh, através dessa resistência, a oportunidade de ter alguém que vem e faz perguntas que não foram feitas antes, justamente porque tinha gente sempre desse mercado ali? Excelente pontuação, concordo plenamente, né, dar uma oxigenada, às vezes é muito válido, ou trabalhar de uma maneira diferente que nunca foi vista por pessoas que já estão acostumados no mercado, vem outro de fora e fala: "Mas por que vocês não fazem assim? Mas vocês já tentaram implementar tal coisa, tal robozinho que vê isso?"
Eu acho super válido, né, essa oxigenação, essa mistura. Concordo plenamente. Olha, Que tem que ter um pouquinho disso também, uma abertura, assim. eu particularmente tive essa oportunidade de mudar de mercados, comecei na Eu indústria, também. depois fui para o setor de serviços, depois para a área financeira. E cada um desses que eu passei me ensinou uma coisa diferente, eu aprendi coisas diferentes, me ajudou a me formar como profissional, inclusive. Mas eu concordo com vocês, existem alguns setores que são muito fechados, construção civil, Muito. farmacêutico, né? Os caras querem aqueles caras agro, né, do setor. Verena, deixa eu fazer uma pergunta para Têxtil, têxtil, também é bem É verdade. específico. fazer uma pergunta para você, acho que já está quase no finalzinho aqui, mas a gente falou muito de perfil, 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 e o que está batendo na porta, vamos dizer assim, da função compras aí, que pode fazer, se é que você entende que isso pode acontecer, né, uma mudança de perfil em relação ao futuro, o futuro comprador, né? O que traz de novo aí hoje, o que você está vendo de novo, que talvez o comprador tenha que estar olhando para, boa, opa, isso aqui tem que, não estou falando de capacitação, estou falando de perfil mesmo, tem que mudar o meu perfil em função dessa mudança. O que você, se é que tem alguma coisa que você percebe? Talvez a gente volte até para o começo da nossa entrevista, do nosso bate-papo, onde a gente sente falta um pouco daquela parte impersonal, né, olho no olho, todos presenciais, para um perfil que a gente tenha que se adaptar a negociações remotas, né. Então, você pode ser analítico, você pode ser generalista, você pode ser introspectivo, extrovertido, mas vai ser inevitável, né, alguns processos de negociação mais digital, mais tecnológicos, mais online, né, com a entrada do IA, cada vez mais a gente está vendo esse recurso sendo implementado, né, seja na equalização de um quadro, seja na busca de uma proposta, seja numa análise contratual. Então, a gente vai ter que se adaptar cada vez mais, né, às tecnologias que estão sendo inseridas, e o profissional de compras vai ter que ter esse olhar e essa prática, inevitavelmente. E qual a velocidade, né? Porque empresas diferentes têm diferentes níveis de maturidade, as equipes, consequentemente, também, né? A IA vem chegando, todo mundo está falando disso, quantas áreas serão impactadas, quem será impactado primeiro? Qual a velocidade que você acha que isso vai alcançar? É claro que as grandes corporações, e elas são em minoria, né, no Brasil, têm o acesso muito mais rápido, mas falando da maioria do Brasil aí, de médias empresas, grandes, mas não tão grandes quanto as multinacionais, qual a celeridade que isso vai chegar e impactar o dia a dia mesmo, falando do dia a dia do comprador? Eu Enfim, eu não posso te dar uma resposta concreta sobre isso, porque como você disse, cada empresa tem um grau de maturidade, cada empresa tem um olhar com relação a essas novas tecnologias e investimento em relação a essas novas tecnologias. Nem todo mundo está no pipeline, vamos, ter um spend ou vamos investir X%, né, do nosso budget em tecnologia. Isso varia muito de empresa para empresa. Mas o que eu posso dizer é que é algo que não vai voltar, né, algo está sendo implementado que vai ser inserido no nosso dia a dia, seja a curto prazo, médio ou longo prazo. Então, na verdade, o que eu penso, assim, na verdade, tem 2 pontos. Eu ia até falar, as empresas que saem na frente são as que implementam hoje, né, fazem o teste para tentar rodar as tecnologias, mas as que estão atrás dessas podem, de certa forma, ser até espertas, porque elas vão deixar os outros testarem, as empresas ainda que não têm o budget ou maturidade vão deixar as outras empresas mais, arrojadas implementarem, testarem e depois vão copiar, né, que é assim que funciona o mercado um pouco. Mas que vai ser inevitável a implementação dessas novas tecnologias, vai, e aí depende de fato, cada perfil de empresa de implementar imediatamente, a médio, a longo prazo. Bom, Verena, a gente está chegando aqui no final. Eu queria fazer um comentário antes de a gente fechar, que juntando tudo que vocês falaram aqui, né, o que vocês estão falando, o Vidal comentou, você falou, eu estava pensando, imagina o cara que tem um perfil um exemplo, tá? Mais retraído, mas ele quer ser mais expansivo e tal. Ele cria um avatar, coloca na IA dele que ele quer um prompt, um texto
para aquele avatar que seja descolado, profissional, clássico, enfim, ele escolhe lá, hoje já existe isso, né? E ele alimenta aquele avatar dele com o que ele quiser. Ele não é nada daquilo, né? Mas o avatar dele é. E está ali conversando com o mundo da forma que ele acha que o mundo vai estar ouvindo melhor o que ele quer colocar. Não sei, estou Verdade. viajando aqui na maionese, tá? Que perigo, Que em todos perigo. os aspectos da vida, né? Não só profissional, que perigo. Pois é. Não, mas tem muita empresa que hoje já tem avatares para venda, para atendimento, por exemplo. É difícil. Atendimento, A com implantação de certeza. tecnologia hoje, você tem um prompt de instalação, ou tem um vídeo, você tem alguém falando, que não é necessário. Você pode alimentar aquele avatar com um monte de conteúdo, e não é mais um humano que vai te atender. Você vai tirar dúvida com. Parece que é, né? Mas é, na verdade, um avatar. Então, não sei, eu estou aqui viajando na maionese, mas se existe para um lado, por que não existir para o outro, né? É. E o cara que tem os seus vícios, né? Todo mundo, quem não tem, né? O avatar corrige. Ele já faz a inteligência artificial corrigir. Mas, enfim, Verena, antes de terminar, vamos falar dos nossos patrocinadores de novo, agradecer. Queria agradecer aqui a Nutrito, Natureza que Nutre. E aí, Verena, a Nutrito está te oferecendo um voucher de R$300 para você comprar em produtos na Muito loja obrigada. virtual deles. E para quem está assistindo, você sabe, né? Eles também oferecem um voucher para você, negocia com 2x10, você comprar qualquer produto na loja virtual da Nutrito com 10% de desconto. Queria agradecer também a Folio Consult, a nossa corretora de seguros, transformando riscos difíceis em estratégias inteligentes. Mais que seguros é proteger seu patrimônio e sua reputação. Entre em contato com eles também. Agradecer a VRV Gestão, Consultoria, ajudando as empresas na sua evolução estratégica na área de compras, e a Outplan, nosso grande parceiro, com seu sistema de procurement Out Buy Center, que ajuda os compradores na gestão de compras inteligente. Verena, uma última mensagem, último recado. Eu gostaria de agradecer muito a vocês por essa oportunidade, esse bate-papo. Dizer que eu estou aberta para quem escutou também o nosso podcast. Querem me contactar, é Verena Pagano no LinkedIn. Querem conhecer mais o projeto Supply Chain de Salto também, por favor, fiquem à vontade para me abordar. E eu, de fato, desejo que cada vez mais o nosso negócio, compra, vendas, tomem proporções maiores, né? Que a gente possa cada vez mais serviços de forma estratégica aí no mercado. Maravilha, Verena. Muito obrigada. Muito obrigado por aceitar o convite, muito obrigado pela essa conversa, foi muito enriquecedora. Obrigado, André. Obrigado, também. Vidal. Obrigado a todos. A gente se vê no próximo episódio. Um grande abraço. Abraço. Tchau, tchau. Obrigada.